Você se lembra de Oz de Gorel, a atriz encantadora que conquistou o público com seu papel em Dolunay? Pois é, algo inesperado aconteceu depois daquele enorme sucesso. Pouca gente sabe o que realmente se passou na vida dela e a verdade pode te surpreender e até emocionar. Hoje vamos contar o que aconteceu com Oz de Gorel após Dolunay, e por que muitos fãs ficaram em silêncio quando descobriram. Então já se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum detalhe dessa história que vai te tocar profundamente. Oz de Gorel nasceu em 5 de fevereiro de 1987, em Istambul, na Turquia. Era a caçula de 3 irmãs e desde cedo aprendeu a viver cercada de histórias e tradições que misturavam diferentes origens. Seu pai, Erkumen Gurel, descendia de circassianos, um povo conhecido pela disciplina e pelo orgulho cultural. Já sua mãe, filha de imigrantes turcos vindos de Salônica, trazia na bagagem uma herança marcada pela coragem e pela adaptação. Essa combinação de raízes fez da infância de Oz um mosaico de culturas, onde o respeito, o esforço e a curiosidade sempre estiveram presentes. Ela cresceu em Silivri, um distrito tranquilo à beira do Mar de Mármara, ainda parte da região de Istambul, mas com um ritmo de vida muito mais calmo. Foi ali que viveu boa parte da infância e adolescência, em uma rotina simples, cercada pela família, amigos e o cenário pacato da cidade. Silivri oferecia segurança, mas também despertava em Oz o desejo de ir além. Desde pequena, gostava de observar pessoas, imaginar histórias e se expressar através de gestos, um talento natural que mais tarde se transformaria em vocação. Quando terminou o ensino médio, decidiu seguir um caminho considerado seguro. Matriculou-se no curso de Comércio Internacional na Universidade Bacon, acreditando que um diploma abriria portas para uma carreira estável. No entanto, o coração de Oz nunca esteve realmente ali. Aos poucos, a rotina acadêmica se tornou um peso. Ela sentia que algo faltava, uma chama criativa que não podia ser preenchida por planilhas e teorias econômicas. Aos 23 anos, depois de muita reflexão e decepção familiar, abandonou o curso. A decisão foi difícil, mas necessária. Nesse período de transição, Oz se aproximou do teatro. Matriculou-se em oficinas de atuação no Craft Acting Workshop, em Istambul, um espaço reconhecido por formar jovens talentos. Ali encontrou seu propósito. O palco se tornou seu refúgio e seu desafio diário. No início enfrentou inseguranças, medo de falhar, receio de não ser boa o suficiente e a incerteza de um futuro sem garantias. Mas pouco a pouco foi ganhando confiança e descobrindo sua voz. O primeiro passo para a televisão veio em 2010 com o papel de Zeynep na série KZM Nerede, uma oportunidade que surgiu de forma inesperada por indicação de amigos que acreditavam em seu potencial. O papel era pequeno, mas representava o início de uma nova fase. Oz mergulhou no trabalho com dedicação, estudando expressões, gestos e a dinâmica dos sets de filmagem. Mesmo com audiência modesta, a experiência fortaleceu. Nos anos seguintes participou de produções como Ve Insan Aldan 2011 e Uzur Soka 2012. Foram tempos de aprendizado e frustração, com papéis curtos, audições rejeitadas e incertezas constantes. Ainda assim, cada obstáculo a tornava mais forte. Oz compreendeu que o sucesso não viria de um salto repentino, mas da soma de pequenos passos. E foi justamente essa persistência silenciosa que preparou o terreno para o grande momento que estava prestes a chegar. Um papel que mudaria sua vida para sempre. O ano de 2014 marcou uma virada decisiva na vida de Oz de Gorel. Aos 27 anos, depois de pequenos papéis e muita persistência, ela conquistou o papel principal em Kirais Messimi, interpretando Oikoakar. A série romântica foi um sucesso imediato, transformando sua trajetória de promissora em estrela nacional. Ao lado de Serkan Sayolu, sua química natural encantou o público e se tornou um dos principais motivos para o sucesso da produção. O que começou como uma simples história de amor entre personagens fictícios se transformou em um fenômeno cultural na Turquia. Kirais Messimi foi exibida entre 2014 e 2015 e atingiu milhões de espectadores. O enredo leve e otimista, somado ao carisma de Oz, a fez conquistar fãs em vários países. Em 2016 e 2017, a série foi transmitida na Itália pelo canal Canale 5, onde o público europeu se rendeu ao encanto da atriz turca. Esse sucesso internacional abriu novas portas e ampliou sua visibilidade. Logo surgiram convites para campanhas publicitárias de grandes marcas como Vodafone, Doritos e Pepsi, que viam em Oz uma imagem de juventude, naturalidade e autenticidade. O passo seguinte em sua carreira veio em 2017 com a série Dolunay, onde deu vida à personagem Nazop Narazlan.
Ao lado de Ken Yaman, ela explorou um novo tipo de comédia romântica, equilibrando humor e emoção com uma leveza que se tornaria sua marca registrada. A série foi um sucesso dentro e fora da Turquia, especialmente na América Latina e na Europa, contribuindo para o fortalecimento da popularidade global das novelas turcas. O público se identificava com sua capacidade de expressar sentimentos verdadeiros, algo raro em meio à produção acelerada das dizi. O reconhecimento veio também na forma de prêmios. Özde recebeu o troféu de melhor atriz em comédia romântica no Golden Butterfly Awards de 2015, um dos maiores eventos da televisão turca. Anos depois, em 2018, foi indicada ao Seoul International Drama Awards, prova de que seu talento ultrapassava fronteiras culturais. Esses momentos de destaque reforçaram sua confiança e a motivaram a buscar papéis mais desafiadores, capazes de mostrar novas facetas de sua arte. Entre seus projetos paralelos, Özde também se aventurou no cinema. Atuou em Bizim Ok em 2014 e em Anem em 2019, obras que revelaram uma atriz mais madura e introspectiva. No filme Anem, especialmente, ela interpretou uma jovem marcada por conflitos familiares e transformações pessoais, mostrando ao público que podia ir além das comédias românticas que a tornaram famosa. Com o passar dos anos, Özde consolidou sua imagem como uma das atrizes mais queridas da Turquia. Sua dedicação e humildade conquistaram não apenas o público, mas também o respeito de colegas e diretores. Cada papel representava um degrau em sua evolução artística. A menina sonhadora de Silivri havia se tornado uma mulher segura, com voz própria e presença marcante. No entanto, o sucesso também traria novos desafios, e o brilho das câmeras logo seria acompanhado por períodos de dúvida e reflexão sobre o verdadeiro sentido da fama. Após o brilho intenso de Kiraz Messimi, Özde Görel se viu diante de uma nova realidade. O sucesso havia aberto muitas portas, mas também criará expectativas difíceis de sustentar. Em 2016, ela viveu um período de pausa involuntária. Mesmo sendo um dos rostos mais conhecidos da televisão turca, as ofertas de papéis relevantes diminuíram. Era um momento confuso, marcado por silêncio e questionamentos. Özde começou a se perguntar se conseguiria manter o mesmo ritmo de sucesso ou se o público a veria apenas como a garota romântica de sua série mais famosa. Sem projetos imediatos, ela decidiu usar o tempo livre para investir em aperfeiçoamento. Voltou ao Craft Acting Workshop, onde passou a estudar direção de atores e técnicas de performance avançada. Essa fase foi importante para redefinir sua visão sobre o ofício. Porém, também revelou a vulnerabilidade de uma carreira que depende de altos índices de audiência e das tendências passageiras do mercado televisivo turco. O medo de cair no esquecimento começou a rondar sua mente, ainda que ela mantivesse uma postura serena diante das câmeras. Em 2018, aceitou participar da série Mutezem Ikili, uma produção ambiciosa, mas que acabou sendo cancelada precocemente devido aos baixos índices de audiência. O fracasso repentino afetou sua autoconfiança. Özde recusou convites para papéis secundários, preferindo esperar por projetos que realmente representassem sua essência artística. Essa escolha trouxe meses de incerteza, mas também revelou sua integridade profissional. Era melhor enfrentar o vazio do que se acomodar em papéis que não despertavam paixão. O ano de 2020 trouxe novos desafios. A pandemia de Covid-19 interrompeu as gravações de Beyoğlu, série em que ela contracenava novamente com Ken Yaman. As filmagens adiadas e as restrições de saúde causaram ansiedade e exaustão emocional. Quando a série finalmente foi ao ar, as críticas iniciais sobre a falta de química entre os protagonistas criaram uma onda de comentários negativos nas redes sociais. Özde, acostumada ao carinho do público, teve de aprender a lidar com o julgamento digital e a volatilidade da fama na era das redes. Em 2021, ela voltou com Hayaller ve Hayatlar, uma produção que prometia inovação, mas recebeu críticas mistas por sua narrativa fragmentada. A repercussão morna diminuiu temporariamente sua visibilidade. Muitos começaram a rotulá-la como atriz de romances leves, o que limitava convites para papéis dramáticos. Essa classificação simplista a incomodava profundamente, pois ela sabia que tinha muito mais a oferecer como intérprete. Foi um período de introspecção e autoconhecimento. Essas quedas, no entanto, não foram em vão. Özde aprendeu a transformar frustrações em combustível. Reavaliou sua trajetória, fortaleceu sua saúde emocional e reconectou-se com as razões que a fizeram escolher a arte. Essa maturidade se refletiu em sua atuação na série Sipahi, lançada em 2024, onde demonstrou equilíbrio, intensidade e um olhar mais profundo.
Cada tropeço se transformou em aprendizado. E assim, mesmo entre dúvidas e pausas, ela seguiu avançando, provando que o verdadeiro sucesso nasce da persistência e da capacidade de se reinventar. Com o aumento da fama, Ozdi-Gurel começou a enfrentar um novo tipo de desafio: a invasão constante da vida pessoal pela mídia. O público turco sempre foi apaixonado por suas estrelas de televisão, mas também implacável na curiosidade. Em 2015, durante as gravações de Kiraz Messimi, começaram a circular rumores sobre um romance entre Ozdi e seu colega de elenco Serkan Sayolu. As especulações cresceram rapidamente e dominaram os tabloides. Repórteres o seguiam em cafés e bastidores, em busca de confirmações. A atenção excessiva a deixou desconfortável e a fez refletir sobre os limites entre o trabalho e a privacidade. Em entrevistas, ela enfatizou a importância de separar a vida pessoal da profissional, um discurso que reforçou sua imagem de maturidade e respeito. Em 2017, enquanto protagonizava Dolunay, outro ciclo de polêmica surgiu. Boatos sobre um suposto triângulo amoroso entre ela, Kim Yaman e uma atriz coadjuvante ganharam força na internet. As especulações não tinham base real, mas se espalharam rapidamente, alimentadas por sites de fofoca. O ambiente nos bastidores ficou tenso, e Ozdi decidiu se afastar temporariamente de eventos públicos para evitar exposição. O episódio lhe ensinou que o sucesso também atrai distorções, e que nem todos os olhares sobre ela eram amistosos. Anos depois, em 2020, a estreia de Baehyun trouxe outro tipo de desafio. Parte da crítica e do público acusou a série de reforçar estereótipos de gênero, e o debate se intensificou nas redes sociais. Como protagonista, Ozdi foi arrastada para o centro da discussão. Em vez de reagir de forma defensiva, ela escolheu o caminho da responsabilidade coletiva, reconhecendo que a indústria ainda tinha muito a evoluir. Mesmo assim, enfrentou ataques misóginos online, o que a levou a refletir sobre o custo emocional de ser mulher em um meio competitivo e visível como o entretenimento turco. Em 2022, outro rumor tomou conta das manchetes. Notícias falsas sobre uma possível gravidez antes do casamento com Serkan Sayolu circularam por semanas, alimentadas por fotos e comentários fora de contexto. Ozdi manteve o silêncio e optou por não se pronunciar, demonstrando serenidade diante da tempestade midiática. Essa escolha, longe de ser passiva, revelou uma força interior rara. O apoio dos fãs foi massivo, com campanhas de defesa nas redes e mensagens de solidariedade vindas de várias partes do mundo. Essas experiências dolorosas moldaram uma nova fase em sua vida pública. Em entrevistas posteriores, Ozdi passou a falar abertamente sobre os efeitos da fama e a necessidade de preservar a saúde mental. Em uma aparição marcante no programa Beyaz Show, ela compartilhou como aprendeu a transformar o escrutínio em aprendizado, defendendo limites pessoais e o respeito à intimidade. A partir daí, tornou-se uma voz ativa contra o assédio midiático e a exposição descontrolada de artistas. O brilho das câmeras continuava, mas Ozdi já sabia que sua verdadeira força vinha da autenticidade e da capacidade de permanecer fiel a si mesma. Na vida de Ozdi-Gurel, os relacionamentos sempre ocuparam um espaço de afeto, mas também de discrição. Desde o início da fama, ela preferiu manter a vida pessoal longe dos holofotes, preservando o que considerava mais sagrado. Antes de ser conhecida pelo público, viveu breves relacionamentos, todos marcados por respeito mútuo, mas também pela dificuldade de conciliar a instabilidade do meio artístico com a constância emocional. Nada, porém, se compararia à relação que mudaria o rumo de sua história, tanto pessoal quanto profissional. Em 2014, durante as gravações de Kiraz Messimi, Ozdi conheceu Serkan Sayolu, o ator que interpretava seu par romântico na trama. A convivência diária no set foi o ponto de partida de uma amizade sincera, baseada em cumplicidade e admiração. Com o tempo, a parceria profissional se transformou em algo mais profundo. O público torcia pelo casal fictício, sem imaginar que a conexão entre eles também florescia fora das câmeras. Quando decidiram assumir o relacionamento, fizeram isso com naturalidade, sem espetáculos mediáticos. O romance cresceu longe dos escândalos e se tornou um exemplo de estabilidade no meio artístico. O casal enfrentou diversos períodos de separação por causa das gravações em locais diferentes. Em 2021, durante a pandemia, ficaram afastados por 6 meses, enquanto Serkan filmava a série Bir Zamanlar KBRS em Chipre. A distância foi um teste de paciência e confiança. Ozdi contou em entrevistas que o período os fez refletir sobre o compromisso e a importância de manter o diálogo, mesmo quando o tempo e o trabalho pareciam interferir. Ao reencontrarem-se, perceberam que o vínculo havia se tornado ainda mais forte.
O pedido de casamento aconteceu em outubro de 2021, durante uma viagem aos Estados Unidos. Foi um momento íntimo, planejado com carinho. Ozzy descreveu o episódio como uma virada emocional, a transição de anos de incerteza para um futuro construído com estabilidade e parceria. Poucos meses depois, em julho de 2022, eles se casaram em uma cerimônia reservada na Alemanha, terra natal da família de Serkan, seguida por uma celebração romântica em Verona, na Itália. Reuniram cerca de 100 convidados, entre familiares e amigos próximos, em um evento que simbolizou a união de suas origens culturais e a maturidade do relacionamento. Além do amor conjugal, a base emocional de Ozzy sempre esteve enraizada na família. Como a caçula de 3 irmãs, cresceu cercada por carinho e proteção. Sua mãe foi uma figura essencial, especialmente nos períodos de pausa profissional e de incerteza emocional. Ozzy costuma afirmar que o apoio materno foi o que a manteve centrada, lembrando-a constantemente de que o sucesso é passageiro, mas os laços familiares são permanentes. Essa visão de vida moldou sua forma de amar, sempre pautada por lealdade, paciência e cuidado. Hoje, ela e Serkan compartilham uma rotina equilibrada, dividida entre projetos e momentos de descanso longe das câmeras. Em entrevistas, Ozzy menciona o valor de construir uma vida comum, simples e real, mesmo cercada por fama. Para ela, o amor é um porto seguro, e a família continua sendo a raiz que sustenta todos os seus recomeços. E embora sua história pessoal pareça estável, a vida de Ozzy logo enfrentaria outros desafios, desta vez ligados à saúde e ao impacto físico e emocional de uma carreira intensa. O ritmo acelerado da televisão turca, com longas jornadas de gravação e prazos apertados, sempre foi um teste de resistência para Ozzy Gurel. Nos primeiros anos de fama, especialmente durante as filmagens de Kiraz Messimi, ela enfrentava rotinas de até 16 horas diárias. O esforço constante e a falta de pausas adequadas acabaram cobrando um preço alto. Em entrevistas posteriores, Ozzy admitiu ter vivido períodos de exaustão crônica, em que o corpo e a mente pediam descanso. Para lidar com isso, começou a adotar práticas de mindfulness e meditação, aprendendo a desacelerar mesmo em meio à correria dos sets. Durante as gravações de Dolunay em 2017, sofreu uma leve lesão no tornozelo enquanto filmava uma cena de ação. Embora o acidente não tenha sido grave, ela precisou de uma semana de repouso e fisioterapia. O episódio serviu como um alerta. Ozzy percebeu que, para continuar evoluindo como atriz, precisava cuidar do próprio corpo com a mesma dedicação que dava à carreira. Desde então passou a incluir alongamentos e exercícios diários em sua rotina, além de se interessar por alimentação equilibrada e descanso adequado. O ano de 2020 trouxe um novo tipo de desgaste. A pandemia de Covid-19 alterou profundamente o funcionamento da indústria do entretenimento. Filmagens sob protocolos rígidos, testagens constantes e o medo de contágio criaram um ambiente de estresse contínuo. Ozzy, que sempre prezou pela conexão com o público e com as equipes, sentiu o impacto do isolamento. A incerteza sobre o futuro das produções e o confinamento prolongado provocaram ansiedade e distúrbios de sono. Em transmissões ao vivo com fãs, ela comentou que aprendeu a reconhecer os próprios limites e a valorizar a saúde mental tanto quanto a física. Com o retorno gradual das produções, a pressão voltou em outro formato. Em 2022, já casada e em meio a viagens frequentes para eventos, Ozzy começou a sentir sinais de fadiga intensa. Consultas médicas revelaram um quadro de fadiga adrenal, comum em profissionais submetidos a altos níveis de estresse. A partir daí, ela passou a seguir um plano de cuidados com nutricionistas e terapeutas holísticos. A combinação de alimentação balanceada, pausas entre projetos e práticas de respiração ajudou a restaurar seu equilíbrio. Foi uma fase de reeducação, em que ela aprendeu que o descanso é parte essencial do sucesso. Essas experiências transformaram Ozzy em uma defensora aberta do bem-estar no meio artístico. Em entrevistas e painéis sobre saúde, ela fala sobre a importância de estabelecer limites e normalizar o autocuidado. Ao compartilhar suas próprias vulnerabilidades, inspirou outros artistas a fazer o mesmo. Em vez de esconder os momentos de fragilidade, passou a vê-los como oportunidades de crescimento. Essa sinceridade conquistou ainda mais respeito do público, que passou a enxergá-la não apenas como uma atriz talentosa, mas como uma mulher consciente e resiliente. Com o corpo e a mente mais equilibrados, Ozzy se preparava para uma nova fase de autoconhecimento. E à medida que a carreira seguia em ritmo constante, ela também começava a dar mais atenção a tratamentos médicos específicos, voltados à preservação da saúde e da aparência, buscando equilíbrio entre estética e bem-estar.
Ao longo da carreira, Ozzy Gorel sempre demonstrou grande atenção com o corpo e a saúde, não por vaidade, mas por entender que o bem-estar físico é essencial para o desempenho artístico. Embora nunca tenha recorrido a procedimentos invasivos, ela passou por alguns tratamentos médicos e estéticos voltados à prevenção e ao equilíbrio. Após anos de rotina intensa nos sets, Ozzy percebeu que a manutenção da saúde exigia cuidado constante, disciplina e autoconhecimento. Em 2016, após um período de trabalho exaustivo e alimentação desregulada, Ozzy começou a sentir desconfortos abdominais frequentes. Preocupada, decidiu realizar uma endoscopia diagnóstica, que revelou irritações causadas por estresse e hábitos alimentares irregulares. O resultado a fez repensar o estilo de vida. Desde então, adotou uma dieta anti-inflamatória com foco em alimentos naturais e leves. Passou a evitar o consumo excessivo de café e açúcar, priorizando frutas, vegetais e hidratação adequada. Essa mudança trouxe melhora significativa, além de maior disposição para lidar com longas gravações. 3 anos depois, em 2019, durante as filmagens do filme Annie, Ozzy optou por iniciar um tratamento ortodôntico com alinhadores invisíveis. O objetivo era aprimorar a dicção e o conforto durante os diálogos, algo essencial para uma atriz que trabalha intensamente com expressões faciais. O processo foi discreto e durou cerca de 1 ano, permitindo-lhe continuar atuando sem alterações visíveis em seu sorriso. Essa decisão mostrou sua dedicação aos detalhes e a evolução constante, mesmo após ter alcançado o reconhecimento nacional. Com o passar do tempo, Ozzy começou a sentir tensões musculares no pescoço e nos ombros, resultado das horas em pé e do esforço repetitivo nas gravações. Em 2021, iniciou sessões regulares de acupuntura e massoterapia recomendadas por um fisioterapeuta. O tratamento não apenas aliviou dores e enxaquecas ocasionais, mas também contribuiu para melhorar a postura e a respiração, fatores que impactam diretamente a performance diante das câmeras. Ozzy passou a defender terapias alternativas como complemento aos cuidados médicos tradicionais, incentivando colegas a fazer o mesmo. Em 2023, após 1 ano de viagens e compromissos públicos, ela decidiu realizar um procedimento de clareamento dentário minimamente invasivo. O tratamento foi parte de uma rotina de manutenção estética que equilibrava aparência e saúde. Em entrevistas, comentou que a decisão não tinha relação com padrões de beleza, mas com o desejo de cuidar de si mesma de forma saudável e consciente. A naturalidade sempre foi sua marca registrada, e ela fez questão de preservá-la. Esses cuidados demonstram que Ozzy enxerga o corpo como um instrumento de trabalho e expressão. Em vez de buscar transformações radicais, prefere investir em prevenção, equilíbrio e práticas de autocuidado. Cada consulta, terapia ou tratamento foi uma forma de reforçar a conexão entre corpo e mente. Essa filosofia se refletia também em sua atuação, mais leve e centrada. Com o passar dos anos, o cuidado pessoal tornou-se um reflexo de maturidade emocional. E enquanto fortalecia sua saúde, Ozzy também enfrentava perdas e despedidas que marcariam profundamente sua trajetória e inspirariam novas formas de enxergar a vida e a arte. Ao longo da vida, Ozzy Gorel enfrentou perdas que deixaram marcas profundas e ajudaram a moldar sua sensibilidade como artista e como pessoa. Por trás do sorriso sereno e do profissionalismo constante, há uma mulher que aprendeu a lidar com o luto transformando dor em empatia. Cada despedida significativa em sua trajetória serviu como um ponto de reflexão, levando-a a valorizar ainda mais o tempo, a memória e a importância das relações humanas. Em 2018, uma tragédia abalou o círculo pessoal de Ozzy. Um de seus mentores do Craft Acting Workshop, que a orientou nos primeiros passos da carreira, faleceu em um acidente de carro. Ele havia sido uma figura paterna em sua formação artística, responsável por guiá-la nos momentos de dúvida e insegurança. A notícia o atingiu em meio a uma fase de transição profissional, e ela precisou de tempo para processar a perda. Em silêncio, homenageou o mestre escrevendo textos pessoais e dedicando parte de sua atuação seguinte à memória dele. Esse momento foi o início de um olhar mais profundo sobre a arte como forma de cura. Durante a pandemia de 2020, a dor da perda voltou a se fazer presente. Um colega de elenco da série Dolunay morreu por complicações de Covid-19. O isolamento e o medo tornaram o luto ainda mais difícil de enfrentar. Ozzy, sensibilizada pela tragédia que afetava toda a indústria, decidiu canalizar a dor em solidariedade. Fez doações anônimas para fundos de apoio a famílias de artistas afetados e participou de campanhas virtuais de conscientização sobre o vírus.
Para ela, a melhor maneira de lidar com a morte era agir com compaixão e ajudar quem mais precisava. No ano seguinte, 2021, Ozzy perdeu uma tia materna muito próxima, imigrante de Salônica como sua avó. Essa perda despertou lembranças da infância e das tradições familiares que marcaram sua formação. Ela viajou para participar dos rituais de despedida e reencontrou familiares distantes. A experiência reacendeu laços e fortaleceu seu sentimento de pertencimento às raízes culturais da família. A dor se transformou em gratidão, e Ozzy passou a mencionar em entrevistas como os valores herdados das mulheres de sua linhagem moldaram sua visão de mundo. Em 2022, mais uma perda trouxe reflexão. Um amigo de infância, diagnosticado com uma doença prolongada, faleceu após anos de tratamento. O acontecimento a levou a se engajar em campanhas de conscientização sobre prevenção e saúde. Em depoimentos sinceros, ela explicou que aquele momento a fez repensar prioridades, reduzindo compromissos e dedicando mais tempo à convivência com Serkan e seus pais. O episódio reforçou a ideia de que a vida é frágil e deve ser vivida com presença e afeto. Essas perdas, apesar de dolorosas, aproximaram Ozzy de sua humanidade e deram nova profundidade às suas atuações. Ao representar personagens que enfrentam o sofrimento, ela passou a incorporar nuances de suas próprias vivências. O luto, antes uma ferida silenciosa, tornou-se fonte de força e sensibilidade artística, e enquanto o tempo curava, surgiam momentos de introspecção e isolamento que a ajudariam a compreender o valor da solidão como parte essencial de seu crescimento pessoal e criativo. A vida pública de uma atriz é marcada por aplausos, câmeras e atenção constante, mas também por longos períodos de solidão. Ozzy Gurel aprendeu cedo que o isolamento, quando vivido com consciência, pode ser um espaço de autodescoberta. Em diferentes fases da vida, ela experimentou momentos em que o silêncio e a distância se tornaram fontes de força e clareza. Essas pausas, longe dos holofotes, ajudaram-na a compreender quem realmente era por trás das personagens que interpretava. Entre 2011 e 2013, antes da fama, Ozzy viveu um período de solidão em Istambul. Havia deixado a universidade e tentava se sustentar com pequenos trabalhos como modelo e assistente em eventos. As dificuldades financeiras e a pressão familiar alimentavam dúvidas constantes. Muitas noites foram passadas em reflexão, questionando se havia feito a escolha certa ao seguir a carreira artística. O que a manteve firme foram as aulas noturnas de teatro, que serviam como refúgio e esperança. Ali, entre improvisos e ensaios, ela descobria um propósito que dava sentido ao sacrifício. Anos depois, em 2019, Ozzy enfrentou outro momento de afastamento. Após uma sequência de projetos intensos, decidiu fazer uma pausa e retornar à cidade natal livre. Sentia a necessidade de reconectar-se às origens e reencontrar o equilíbrio emocional. Longe do ritmo frenético de Istambul, ela dedicou tempo à escrita de pequenos roteiros pessoais e reflexões sobre personagens que gostaria de interpretar no futuro. Esse retiro voluntário, embora discreto, foi essencial para renovar sua inspiração. Alguns desses textos serviram de base para papéis mais introspectivos que viriam depois. Com a pandemia de 2020, o isolamento se tornou inevitável. As gravações foram interrompidas, os projetos suspensos e a incerteza pairava sobre toda a indústria. Ozzy passou meses em casa, afastada dos sets e do contato com os fãs. O silêncio forçado trouxe angústia, mas também oportunidade. Ela usou o tempo para estudar direção e compreender melhor o processo criativo por trás das câmeras. A solidão deixou de ser um fardo e se transformou em aprendizado. Quando voltou ao trabalho em Beião, trazia consigo uma nova perspectiva sobre a colaboração e o valor do tempo. Após o casamento em 2022, Ozzy escolheu viver um breve isolamento voluntário. A lua de mel, inicialmente planejada como um descanso, virou um retiro pessoal. Longe das obrigações e da mídia, ela aproveitou para refletir sobre a transição entre a vida individual e a conjugal. Passou a cultivar hobbies simples como jardinagem e leitura, que ajudaram a desacelerar a mente. Essa rotina mais calma foi decisiva para fortalecer o equilíbrio entre a mulher pública e a pessoa comum que ainda buscava paz interior. Esses períodos de solitude revelaram uma Ozzy mais serena e consciente. A atriz percebeu que estar sozinha não significava estar vazia, mas cheia de possibilidades. Cada momento de recolhimento serviu como um espelho, mostrando fragilidades e virtudes. Em entrevistas recentes, ela afirmou que a quietude é uma aliada em um mundo dominado pela exposição. E foi dessa quietude que nasceram suas reflexões mais profundas, que mais tarde dariam sentido aos traumas e desilusões que ainda estavam por vir.
A trajetória de Ozzy Gurel é marcada por brilho, conquistas e reconhecimento, mas também por momentos de dor silenciosa. Por trás da serenidade com que aparece em entrevistas, há uma mulher que enfrentou frustrações, perdas e desilusões profundas. Cada cicatriz em sua jornada serviu como lição, moldando uma personalidade resiliente e consciente de que o sucesso verdadeiro nasce da superação de quedas invisíveis aos olhos do público. Aos 20 anos, Ozzy viveu sua primeira grande desilusão ao abandonar o curso de comércio internacional. A decisão contrariou as expectativas da família e a mergulhou em um sentimento de fracasso. Ela se sentia perdida entre o dever e o desejo, questionando se tinha força para trilhar um caminho tão incerto quanto o da atuação. Esse trauma inicial marcou sua juventude, mas também despertou uma determinação silenciosa. Foi nesse período de dúvida que ela aprendeu a confiar em si mesma, mesmo sem garantias de reconhecimento. Em 2012, uma rejeição dolorosa deixou marcas profundas. Ozzy havia feito testes para um papel principal em uma grande produção televisiva, mas foi descartada na fase final. A decepção abalou sua autoconfiança. Por meses evitou redes sociais e aparições públicas, sentindo-se invisível em um meio competitivo. O apoio de mentores e colegas de oficina foi essencial para que reencontrasse o equilíbrio. Essa experiência a ensinou que talento não é suficiente sem paciência e que o verdadeiro valor de um artista está em continuar mesmo quando ninguém está olhando. A fama, que chegou poucos anos depois, trouxe novos tipos de feridas. Em 2017, durante a exibição de Dolunay, Ozzy se viu no centro de rumores infundados sobre infidelidade e rivalidade entre colegas. O escrutínio público foi intenso e pela primeira vez ela percebeu o peso da exposição. Comentários injustos e manchetes sensacionalistas afetaram sua saúde emocional. A atriz procurou ajuda profissional e iniciou um breve processo terapêutico. A terapia a ajudou a compreender que não precisava corresponder às expectativas alheias e que o controle da narrativa pessoal era uma forma de proteção. Outro trauma veio em 2020 durante a pandemia, quando perdeu a chance de integrar um projeto internacional promissor. As restrições de viagem e o cancelamento das filmagens a deixaram frustrada e impotente diante de fatores que fugiam do controle. Essa experiência despertou nela o desejo de ampliar horizontes e não depender exclusivamente de convites externos. Foi assim que começou a estudar produção e roteirização, buscando autonomia sobre os próprios projetos. O revés se transformou em combustível para a reinvenção. Esses episódios, somados ao peso emocional de anos sob os holofotes, transformaram Ozzy em uma artista mais consciente e empática. Ela passou a falar abertamente sobre saúde mental, incentivando os jovens atores a aceitarem vulnerabilidade sem vergonha. Em entrevistas recentes, afirmou que suas cicatrizes são lembretes de força, não de fraqueza. Cada trauma a aproximou da essência humana que tanto busca retratar em suas personagens. E assim, com coragem e sensibilidade, Ozzy Gurel continua sua jornada provando que a dor, quando acolhida, pode se tornar o alicerce mais sólido da evolução pessoal e artística. Triste, não é? Às vezes, por trás dos sorrisos e do brilho das câmeras, existe uma realidade bem diferente. Ozzy Gurel passou por momentos difíceis, mas sua força e coragem continuam inspirando muita gente. Comente aqui o que você sentiu ao saber dessa história, e se também foi fã dela em Dolunay. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, assim você não perde nenhum vídeo como este. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.